Ouvinte do Radar ZN, como vai? Mais um programa aqui. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Hélio Bressan. Dr. Hélio Bressan já foi aqui o delegado seccional da Zona Norte. Hoje ele está ocupando o cargo de delegado titular da Assessoria Policial Civil na Assembleia Legislativa do Estado. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Então, obrigado a quem está nos assistindo, está nos ouvindo aqui no Radar ZN. É uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês. Uma honra, obrigado. A Zona Norte que a gente tanto gosta, fui muito feliz, mas realmente muito feliz trabalhando aqui. Muita gente boa. Uma área da cidade de São Paulo que eu diria para você, de uma maneira geral, uma área extremamente nobre, não nobre no sentido de riqueza, mas nobre no sentido, sabe, de carinho, de As amizades recompensa. que ficam, né, doutor? Fiz muita amizade por aqui e as amizades continuam, né? Tanto continuam que eu estou aqui hoje. Isso aí. Senão, Doutor, vamos começar contando aí para o nosso ouvinte quem é o Dr. Hélio Bressan. Conta a tua história aí pro pessoal. Você sabe, às vezes as pessoas pensam assim no doutor Hélio Bressan, mas a gente tem que pensar no Hélio Bressan. Quem é o Hélio Bressan? O Hélio Bressan é filho de dois operários. Meu pai era tipógrafo, minha mãe era tecelana no Matarazzo, ali no Belenzinho. E nós nascemos para aquele lado lá da Zona Leste, no Aricanduva, né? Que naquela época alagava pra caramba. E sou eu, nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Somos dois irmãos. Meu outro irmão, meu irmão é médico, doutor, professor na faculdade de medicina. Tenho duas irmãs que são filhas do meu pai, né? Meu pai e minha mãe já são falecidos. Eu sou um cara assim de gosto muito simples, sabe? Eu sou um cara que gosta do meio do mato. Eu sou um cara que gosta da alegria. Eu Gosto da simplicidade. Sim, eu principalmente tenho uma coisa, eu acredito e confio em Deus acima de tudo. Então, qualquer coisa que eu tenha que fazer, Deus está em primeiro lugar, velho. Então, eu acho que esse é uma razão. Se eu tenho sucesso na vida, o meu sucesso se deve à fé que eu tenho, ao trabalho que eu sempre coloquei em primeiro lugar, né? A minha família, que sempre também me apoiou muito, e consegui estudar, porque naquela época, né, quando a gente ia estudar, era uma coisa muito difícil. As pessoas não têm noção. Não tem o que tem hoje, né? Eu era de uma geração analógica, não digital como é hoje. Você dá um clique e está tudo na sua mão. Na nossa época, a gente tinha que procurar na Barça, estudar que nem um louco, com vários livros, Ir nas ir em bibliotecas, bibliotecas. fazer a pesquisa. Cansei de ir, para você poder fazer um trabalho, ter alguma coisa, né? Mas o que meu pai e minha mãe sempre nos impunham era o estudo. Vocês têm que estudar, porque eles queriam que a gente tivesse uma vida melhor do que aquilo que eles tiveram na infância e tal. E no fim da história, né, quer dizer, quando a gente começou a ter uma vida um pouco melhor, porque a gente tinha um emprego melhor, tinha coisas melhores, tanto eu quanto o meu irmão, eles acabaram falecendo. Minha mãe faleceu em 95, no dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade de São Paulo, de 95. E o meu pai, dia 12 de janeiro do ano seguinte, de 96. E daí para frente, né, a vida da gente tem que continuar, nós temos que continuar tocando a vida. Aí você passa a ser o pai, né? Mas você sabe, rapaz, olha, foi gozado. Esses dias atrás nós tivemos um almoço até com o vice-prefeito, com o Coronel Mello, e um pessoal que são empresários ali da Santa Ifigênia. E eu comecei a falar do meu pai e da minha mãe. Toda vez que eu falo do meu pai e da minha mãe, cara, meus olhos começam a encher de lágrimas, como já está enchendo aqui agora. Eu me sinto muito emocionado quando eu falo deles. É uma situação, para mim, É bíblico, né? é Honrai o pai e a mãe. impressionante isso, porque o respeito com meu pai e com a minha mãe, a força que esses dois caras, sendo dois operários, fizeram para formar um filho, né, que se formou em Direito e o outro que se formou em Medicina, é um esforço colossal. As pessoas não conseguem imaginar o que é isso naquela época. Tamanho da vitória, né? A gente é gente muito pobre, nós éramos de classe pobre, pobre mesmo, não é assim, graças a Deus, eu não posso dizer que eu passei fome, mas eu passei vontade de comer muita coisa que não dava porque a gente não tinha dinheiro para comer.
Não dava. Então, eu falo deles assim, com muito orgulho. Com muito orgulho. E estou aqui. Estamos Tamo aí. aqui. Realmente me emociona. Eu fico emocionado quando falo deles, porque eu acho que a gente tem que ter, com pai, com mãe, o maior respeito do mundo, sabe? Tem aquela história que todo mundo fala, né? Teu pai é o único homem que quer que você tenha mais sucesso do que o que ele Do teve, que ele. né? Verdade. E isso, para os meus pais, eu acho que foi elevado à enésima potência, porque o que esses caras trabalharam para dar dignidade e colocar a gente onde a gente está. Então, eu sou extremamente grato a Deus e a eles. Imagina o tanto de É, coisas que eles deixaram de, de ter para poder formar vocês, né? é verdade. Que você falou, muita coisa eu passei vontade. Imagina eles, Imagina, né? imagina. Para poder nos formar. O meu irmão, só fazendo um aspecto aqui, que foi fazer faculdade de medicina, no primeiro ano, a família, de uma maneira geral, com as minhas tias, tal, todo mundo ajudou para pagar a primeira parte do primeiro ano. Ele foi estudar na PUC, tinha que pagar. E, a partir do segundo ano, ele conseguiu uma bolsa empréstimo. Naquela época, o governo federal dava uma bolsa empréstimo, porque o cara, depois de 3 anos de formado, pagava. E aí, o que aconteceu? Quando ele foi pagar, disseram assim, não, você não precisa pagar nada. Você imaginar como a gente era pobre. Não, você não precisa pagar. E ele acabou que não pagou a faculdade. Depois, em compensação, ele foi trabalhar em vários lugares para poder ajudar, sabe, como médico, como Uma voluntário. retribuição do que Uma ele recebeu. retribuição pelo que Deus deu para ele. E assim foi com todos nós. Então, é uma alegria, cara. Sinceramente, isso me enche de alegria e de satisfação poder falar isso. Não tenho. Carreguei, levei marmita, andei em ônibus lotado. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é. Eu sei o que é você falar assim: ó, não tenho dinheiro para condução e tenho que ir a pé até algum lugar. Sabe como é que é? Mas graças a Deus, trabalhando, batalhando. Cara, para encerrar essa conversa, para me formar, eu vendia meia no chão. Sabe aqueles que você joga os negócios no chão? Na beira da estação da Moca, ali na Borges de Figueiredo, no cantinho. Às 5 horas da manhã, eu estava lá vendendo meia para o pessoal que passava, que ia trabalhar, para conseguir ter algum dinheiro para conseguir me formar. Então, Né? eu acho que... Eu estou falando isso por quê? Porque quem está nos assistindo, tenha sempre em mente que você precisa trabalhar, ser honesto, ser direito. Deus vai te ajudar. E que pode conquistar as coisas que sonha, né? Lógico, Acredita no sonho. Com certeza. Doutor, vamos falar da tua área profissional. Nós estamos vivendo uns tempos diferentes hoje, né? Até no lado da polícia, né? Então nós temos aí umas pautas, né? Pedofilia, tráfico de seres humanos, crimes digitais que hoje, né? Fala um pouquinho disso daí, que o senhor tem uma experiência gigante nisso aí. Tem até uma matéria escrita sobre o assunto. Acabei fazendo, vou até mostrar aqui para o pessoal. Esse aqui é um guia que a gente escreveu para falar de tráfico de seres humanos, para falar de pedofilia, né, que está incluso dentro do tráfico de seres humanos, e do aliciamento digital. Então, eu diria para você o seguinte: se a gente perguntar para qualquer pessoa hoje qual é a atividade ilícita mais rentável, é provável, perdão, é provável quando você fala, qual é a atividade ilícita mais rentável? Quase todo mundo vai te falar, é o tráfico de drogas, ou vai dizer para você que é o tráfico de armas. Mas eu diria para você que não é. Eu diria para você que é o tráfico de seres humanos, e dentro desse tráfico de seres humanos está incluso a pedofilia. E vou explicar para vocês, principalmente quem está nos assistindo, o seguinte: uma porção de droga você vai vendê-la uma única vez. Mas uma criança, né, que acaba sendo viciada dentro da pedofilia, ela acaba sendo vendida 10 vezes num único dia. É uma coisa que, sabe, dá asco para a gente. Você não consegue, as pessoas não conseguem, né? Não dá, nem mesmo como policial, que a gente é preparado para esse tipo de coisa. Você precisa ter muito equilíbrio, porque é uma coisa terrível. Muito suja, né?
nessa história, porque quando a gente fala de tráfico de seres humanos, a maioria das pessoas na população pensa no quê? Ah, sabe aquela mocinha, e isso acontece mesmo, que vem e que fala assim, olha, você vai ser modelo fora do país, na Europa, vai não sei o quê e tal. E aí levam essas pessoas para algum lugar, tomam delas os passaportes que elas têm e as exploram sexualmente, exploram com escravidão. Então, tudo é bastante complicado. Nós temos uma dificuldade grande, sob o ponto de vista de estatística, de ter esses números, por uma coisa muito simples, porque ninguém chega na delegacia de polícia para registrar um sequestro de uma pessoa que foi cooptada pelo tráfico de seres humanos. Não. Você chega lá para registrar o quê? Um desaparecimento. Então, esses números são meio complicados. Mas faço questão de dar um número para vocês aqui. Presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Nós temos hoje no mundo cerca de 30 milhões de pessoas que foram sequestradas, cooptadas. Desses 30 milhões, você pode colocar que 10 milhões, no mínimo, são crianças. Crianças que você vai considerar de 0 a 17 anos. E desses 10 milhões, 2 milhões são para pedofilia. Volto a insistir que esses números, isso eu estou falando de uma maneira geral, no mundo inteiro. E o Brasil não é diferente. A gente acha que essas coisas só acontecem em outros lugares. Né? No vizinho. Isso acontece aqui na esquina, acontece numa cidade pacata. E, para que você tenha uma ideia, hoje uma criança que seja levada, né? Quer seja para ser explorada na pedofilia, quer seja para ser explorada tirando os órgãos dela, uma criança vale na casa de $120 mil. Uma criança sem nenhum tipo de especificação que, digamos, que alguém quer uma criança daquela maneira. Então, olha, eu quero um menino moreno com os olhos verdes. Esse já tem um outro preço. Eu quero um loirinho, pele clarinha, assim, já é outro, se você escolher, já é outra história. Então, nós precisamos estar muito ligados, muito observador, porque uma criança é muito fácil desaparecer. Porque você vai, por exemplo, você vai num shopping. É natural que você entra dentro de uma loja, você está olhando. Distraída, né? Você distraiu. E presta atenção como isso acontece com a gente. Se você não estiver atento, né? O que acontece? Você foi olhar lá uma camisa, uma calça, as mulheres, o homem, qualquer um, vai olhar. A criança às vezes se enfia embaixo daquela arara onde estão as roupas, ou então, de repente, a criança some, desaparece, ela sai para o meio do corredor para andar. Cara, se alguém tiver de olho que estiver querendo aquela criança, pode escrever que vai embora. E eles são tão ousados, vamos dizer assim, para não dizer canalhas, né, que eles estão sempre à espreita esperando um segundo da sua falta de vigilância. Então você vai num shopping? Vai. Então você vai com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, com o seu sobrinho, quem quer que seja, o que é que você faz? Fica um de olho na criança, ou então amarra ela, segura com aquela cordinha que vai para lá e para cá, ou um fica de olho e o outro vai olhar as coisas. Acabou, troca. Né? Mas não baixe a guarda sob o ponto de vista de vigilância das crianças. É terrível. Se você bobear, dançou. Agora, sobre o aliciamento digital que você me perguntou, Beto, eu diria para você o seguinte: esse é um crime que entra dentro da sua casa sem arrombar a porta. Porque entra pelo celular dos seus filhos, dos seus netos, entra pelo computador, entra pelo seu laptop, entra por qualquer tipo de meio eletrônico que você imagine. E esses caras são outros caras terríveis.
Vou dar um exemplo aqui do que acontece no mundo. No mundo, só a tentativa de você começar a conversar com um adolescente ou com uma criança, né, já é punida. Então, você pega o Reino Unido, 10 anos de prisão. Você pega o Canadá, 10 anos de prisão. Nos Estados Unidos, chega até 20 anos só de você começar a conversar. Aqui, a nossa situação é um pouco diferente, porque a gente só pune depois que o caso começou a andar, mesmo que você tem algum tipo de informação. Ou seja, não precisamos endurecer e muito a lei. Isso que eu estou falando, a gente conhece isso no mundo digital como grooming. O grooming é essa conversa mole que o cara começa a levar, tal, porque eles se disfarçam, eles são verdadeiros camaleões digitais. Então, o cara tem 50 anos de idade e está conversando com uma menina de 12 ou com um menino de 8, de 9, e se passando por um menino ou por uma garota, às vezes, que tem amizade, formando amizade, ou com um garoto, até meio que conversando sobre como se fosse um namoro com uma menina de 12, 13 anos. Então, isso é de extrema periculosidade. Eu diria aos pais, primeiro, vocês precisam saber exatamente o que é que seus filhos estão fazendo na internet. Não é possível você deixar eles fazerem o que querem. Não dá para deixar sem fiscalizar, né? Porque eles não têm maldade, né, Beto? Porque eles não estão pensando nisso. Ele está conversando com um cara de 50 anos que se passa por um cara achando que é um jovem. E achando que é um jovem e não tem a experiência de vida suficiente para entender o que aquilo está acontecendo. Então, mesmo os adultos acabam caindo, né? Calma, porque não. Eu vejo o crime digital, doutor, é um covarde. Não tem Primeiro dúvida. que o cara não é o homem de chegar e meter a cara. Ele é um covarde que ele se esconde atrás de um aparelho de celular, seja trancado ou seja na casa dele, protegido, e aí ele vai pra cima. Aí ele tenta sequestrar os bens da pessoa, tenta dar o golpe, né? É o estelionatário moderno, né? Mais ou menos isso, né? Exato. Mas a minha preocupação, isso com relação aos golpes, você está absolutamente correta, exatamente isso. Mas eu tenho uma preocupação um pouco maior, Beto, no sentido do que eles vão fazer com as crianças. Porque, veja, se você pegar uma menina de 12 anos, por exemplo, ela ainda é uma criança. Em muitos casos com corpo de adulto, né? Às vezes já tem aquele corpo desenvolvendo para adulto. Então, o cara começa a conversar, ele aplica técnicas que ele sabe. Primeiro, ele conhece as pessoas. Como ele conhece? Porque dentro da internet, dentro dos grupos, né, das mídias sociais, tal, as pessoas se declaram lá. Se expõe muito, né, Se doutor? expõe demais. Então, ele sabe quais são as vulnerabilidades. Aí ele começa, e hoje com essa história dos joguinhos, né, eles oferecem prêmios, brindes, vamos dizer assim, né, para que a criança se atraia por aquilo num primeiro momento, e aí ela entra para uma conversa reservada, que é o que os caras acabam levando, e ele vai fazendo um trabalho devagar, porque ele vai descobrindo onde a pessoa mora, ele descobre quem é o pai, quem é a mãe, se a mãe está em casa, se o pai está em casa. Ou seja, ele começa, porque, como eu te falei, uma Ele menina de 12 anos, invade ela a não vida tem... da pessoa. Exatamente. Uma menina de 12 anos, ela não tem essa malícia, no bom sentido, de se preservar, de tomar um cuidado. Bom, esse sujeito sabe porque vê a foto da menina, do menino, não é só menina, é menina e menino. E numa situação dessa, é tão perigoso porque ele vai levando, ele vai afastando a criança de tudo, de todos, vai transmitindo uma confiança para aquela pessoa, como se ele fosse alguém da idade da própria pessoa, um pouquinho mais velho, 1 ano, 2, tal, até chegar ao ponto de repente, marcar um encontro com essa pessoa. E só que, e aqui eu vou falar para vocês, ó, presta bem atenção também nisso aqui, porque esse canalha, ele marca um encontro com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta,
como se ele fosse um menino de 12, 13 anos. Aí, marca num determinado local, quando chegar nesse local, é óbvio, né? Não tem menino de 12, 13 anos, ele é um cara de 50 anos. Ele vai chegar para sua filha, porque ele sabe quem ela é, e vai dizer para o seu filho, vai dizer assim, olha, o Zezinho, vamos supor que ele se intitulava Zezinho, ele não pôde vir porque o pai dele precisou levar ele até tal lugar, mas ele pediu para eu vir buscar você e levar você para lá. Você entendeu? E aí, nessa altura do campeonato, o que acontece? Essa criança vai desaparecer. Você não sabe se ela vai ser explorada sexualmente, da maneira como eu falei aqui, que chega a ser vendida 10 vezes num dia para pedófilo. Você não sabe se ela vai ser usada para tirar dela o rim, tirar dela o coração, tirar os olhos. Você não sabe se essa criança vai ser usada como uma escrava para ficar em algum lugar lá fazendo sei lá o que no meio de uma mata, sumida no meio de algum lugar, em algum outro país. Então, esse é um perigo. E a gente não tem estatística, com todo respeito, confiável para saber o que é isso. Mas quando isso acontece, né, as pessoas entram em pânico, porque você não tem como. Como é que você vai achar essa criança? E tem uma outra coisa aqui, aí, de certa forma, fazer meia-culpa aqui, mas eu quero orientar quem é pai e quem é mãe. E orientar as pessoas de uma maneira geral. Quando alguém desaparecer, você vai à delegacia de polícia e fala, eu quero registrar um boletim de ocorrência porque a pessoa desapareceu. E aí você, normalmente, tem muito cara que às vezes está mal informado e vai dizer para você, não, mas tem que esperar passar 24 horas. Não tem que esperar 24 horas coisa nenhuma. Porque quanto mais rápido você iniciar a investigação, a chance de você recuperar aquela pessoa, a vítima, é muito grande. Quanto mais tempo passa, é pior. Eu sei que existem casos de pessoas que vivem desaparecendo porque um problema de alcoolismo, um problema de droga, um problema de coisa, são coisas diferentes. Agora, uma criança ou uma pessoa que desaparece e você não sabe como ela desapareceu, essa investigação tem que ser imediata, em especial com criança. Porque é uma câmera que você consegue pegar, uma placa de um carro, alguma coisa que você consegue, né, muito rapidamente identificar quem é. E nós precisamos fazer isso. Então, nós não podemos nos furtar de maneira alguma. Então, não tem essa história de ter que esperar 24 horas. Desapareceu, olha, sumiu. Porque isso pode ser um sequestro. Isso pode virar alguma coisa muito grave, né? E a gente pode tentar evitar que isso aconteça. Doutor, com essa quantidade de câmeras que foi colocado aí, tanto pela prefeitura como pelo estado, né? Programa Muralha Paulista, o Smart Sampa, ajuda na investigação hoje? Não. Mas, olha, aqui, ó, quero aplaudir o prefeito Ricardo Nunes, que atitude, que ele foi perseverante, fez junto. Então, eu acho que isso vale muito, mas vale muito mesmo. Veja a quantidade de pessoas que estavam desaparecidas que foram localizadas. Veja a quantidade de prisões em flagrante. E veja quantos caras que foram recapturados. É um exemplo. Isso está se espalhando para o interior, graças a Deus. E você sabe que agora está entrando para uma nova fase, né? Que as empresas de monitoramento estão conseguindo colocar as câmeras dentro do sistema. Então, sem um investimento público, isso vai triplicar ou quadriplicar a quantidade de câmeras. Mas vamos pensar no seguinte, né? Esse investimento não é público, é de cada um, mas é em prol de todos nós, inclusive daquele que está ajudando com as suas câmeras. O cara está cedendo as imagens dele, ele está dando proteção para ele e para os outros da rua. Para a vizinhança dele inteiro, ou às vezes até um caso que aconteceu num outro lugar, aquele veículo passou por ali, em tal hora a gente fica sabendo. Então, eu só posso aplaudir. Isso realmente é uma situação que a gente tem que, né, comemorar. Comemorar e apoiar, né? O que nós estamos vendo em termos de segurança pública por aí, né, que as pessoas
essa tentativa de inversão de valores, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o Rio de Janeiro, que eu acho que vale até a pena a gente comentar aqui, mas o que eu tenho assistido, o que eu tenho visto, é uma coisa que está me deixando assim, simplesmente horrorizado, pasmo. Como é que alguém. Vou até entrar nesse assunto e dizer. Como é que vem uma pessoa que se diz especialista em segurança pública, Sem nunca ter uma sentado numa viatura. professora, falar as besteiras que essa mulher falou, que você pode combater um sujeito com fuzil com uma pedrada? Eu quero saber em que lugar do mundo essa mulher aprendeu isso. Que mundo ela Ela é vive? completamente, pelo amor de Deus. A senhora devia, sabe, botar a mão na consciência antes de falar uma bobagem desse tamanho. E mais, né? A gente tem visto um outro apresentador de televisão vem falar das 120 mães. Que 120 mães que ele está falando? Porque aquele bando de vagabundo que tinha 91 fuzis, no mínimo 91 caras estavam com fuzil lá. Esses 91 caras são o quê? Um anjo da guarda? Eles estavam no meio da mata para fazer o quê? Ver o pôr do sol, nascer do sol? Não, esses caras são ladrão, são vagabundos, são bandido. Nós já vivemos uma guerra civil, doutor? Nós estamos muito próximos na beira, disso, está na beira. E esses caras, Eles estão armados para isso. Essas 120 mães que esse cara falou, eu não vou nem falar o nome dele, não quero falar o nome dele. Não acho, não é para dar ibope para ele, nem precisa. Mas eu quero dizer o seguinte, e as mães desses caras que ele está falando, que estamos sofrendo, as mães dos caras que esses caras mataram, das meninas que eles estupraram, dos caras que foram agredidos. Como é que fica? Essas outras mães não valem nada, só valem as mães dos caras que são bandidos. E em nenhum segundo esses caras fizeram uma menção aos 4 policiais que faleceram, que deram a vida deles em prol da sociedade. Que é isso, rapaz? Esses caras, olha. E agora eu ouvi uma frase, eu não chequei ainda. Tomara que não seja verdade. Mas eu fiquei sabendo que teria o Marcinho, o VP, lá teria falado que, olha, atrás de cada fuzil tem uma pessoa. Atrás de que fuzil que tem uma pessoa? De um ladrão daquele? De um cara que está usando colete? Que está indo para a rua para assaltar os outros, para subjugar toda a comunidade? A comunidade vive sob o jugo desses caras. E aí o cara vem aqui falar... Pô, atrás tem uma pessoa. Que pessoa que tem, meu amigo? Você tá louco, você tem, sabe, sei lá o que esse cara usou para falar uma besteira desse tamanho também. Não dá para aceitar, cara, não dá para aceitar. O problema maior no Brasil não é nem você, porque toda vez que acontece qualquer coisa, vamos aumentar a pena, vamos aumentar a pena. Os caras só pensam em aumentar a pena. Eu não digo que... Em alguns casos, até se você precisa aumentar. O problema tem que cumprir a pena. O problema é que o cara tem tantas progressões de pena não tem que ter visita íntima, não tem que ter saidinha, não tem que ter... Você entrou, você vai ficar preso do primeiro ao último dia. Então vamos fazer o seguinte, se você tiver um bom comportamento, se você trabalhar aqui na cadeia, legal. Então, nós vamos descontar 6 meses da tua prisão. Você sai 6 meses. Porque não tem. Vou falar e é para falar mesmo, porque eu não estou nem aí com a hora do Brasil. Quero dizer o seguinte para você: pena não foi feita para ressocializar, pena foi feita para punir. É para isso que existe a pena, para o cara ir para a cadeia, para ele ser punido. Eu estou falando de cortar a orelha dele, de bater no cara, não é isso. Mas do cara ficar preso e sentir a repercussão sobre alguma coisa, um fato que ele fez e que não tem sentido o cara praticar um tremendo de um crime e sair pela porta giratória no dia seguinte numa audiência de custódia. Essa audiência de custódia também é brincadeira. É brincadeira. Eu sou favorável à custódia, mas não assim, do jeito que é aplicada. Custódia é para um cara que nunca cometeu um crime, que é um crime leve. Aí você pode falar, bom, peraí, esse cara, vamos deixar ele fora, porque se você colocar ele dentro do sistema, ele vai aperfeiçoar a maneira como ele pratica crime. Então,
não tem que ter moleza para vagabundo. É Doutor, essa a história. o sistema parece que trabalha como se fosse uma represa, né? Tem hora que deixa sair os caras para não explodir, né? É mais ou menos Mas isso que a gente vê, né? você pega, olha, vamos lá. Você pega um cara que é o chefe do Poder Executivo, ele tem o desplante de dizer que um traficante é vítima. Aí, esse mesmo chefe de poder manda 2 ministras para o Rio de Janeiro e foi também uma deputada federal lá para fazer o quê? Para visitar a comunidade que é subjugada por esses caras. Em nenhum momento, né, eles só falam de direitos humanos por bandido. Em nenhum momento eu vi os caras falar assim, olha, vamos lá visitar a família dos policiais que faleceram, trabalhando, que deram a sua vida para preservar a vida dos outros. Ó, não é à toa que as forças de segurança no Rio de Janeiro hoje andam e são aplaudidas pela população. E eu vou te confessar um outro negócio aqui. A população também escolheu um lado, né? Em 2006, se não me falha a memória agora, quando houve aqueles ataques do PCC em São Paulo, a gente, cara, fiquei 3 dias sem dormir. A minha delegacia chegou a ser atacada lá, eu era titular do município de Barueri nessa época. A gente andava na rua, a população nos aplaudia. Falando sério. Sabe por quê? Porque sabia que a gente estava ali para trabalhar, para dar segurança para aquelas pessoas. Quer dizer, a segurança é uma coisa tão fundamental na nossa vida que sem segurança você não vai a lugar nenhum. Não faz nada, né? Você não vai na padaria comprar um pãozinho, você não vai no médico, você não vai na escola, você não vai a lugar nenhum. Nenhum. O professor não vai dar aula, e olha, o cara da padaria não vai. Eu tenho me aprofundado basicamente em estudos de algumas coisas, sabe, Beto? Que eu acho fundamental. Você tem, na segurança pública, uma coisa chamada medo. Então você tem um medo primário. Qual é o medo primário? É o medo de ser assaltado, de ser roubado, de ser agredido, de ser violentado de alguma maneira. Esse é um medo, é o primeiro medo que você tem. O primeiro, eu chamo de medo primário. Mas você tem um medo que as pessoas talvez nem se percebam ainda disso, que é um segundo medo, que eu chamo de um medo secundário, que é o medo de você não conseguir pagar suas contas, que é o medo de você não conseguir sustentar sua família, por conta de que você não pode nem andar daqui para lá, você não pode trabalhar, você não pode... Você que é honesto, que é direito, né? Então eu diria, posso até chamar isso de um medo econômico. É uma coisa... o que eu estou falando aqui para você, eu ainda não falei com ninguém. Experimentamos na Isso é a primeira vez né? que eu estou falando disso, de medo econômico. Eu tenho estudado isso porque, imagina, as pessoas... Um camarada que é um cara, sabe, de bem, que sustenta a família dele, o cara começa a ficar com medo de não ter como sustentar a família dele. Que leva para depressão, que leva para... né? Então, ó, eu vou falar uma frase aqui que eu acho que ela é muito... pega muito. A segurança pública não começa quando a viatura chega. Ela tem que começar antes. Né? Porque muito pior do que uma falta de segurança é a sensação de falta de segurança. Porque se a pessoa se sente, se ela tem esse sentimento, né, de que ela não tem segurança, a pessoa se vê apavorada. Você tira o lenço do bolso, ela pensa que você vai tirar uma arma. Quer dizer, acho que foi ontem, ou antes de ontem, um policial militar à paisana, passando ali perto da rua Oscar Freire, viu que uma senhora estava sendo roubada com uma faca. Ele foi em defesa dessa senhora, ele tomou uma facada. Ele deu uns tiros no cara também, mas ele tomou uma facada. Olha que ponto nós estamos chegando. Quer dizer, você não tem... sabe, as pessoas andam com muito medo. E, ó, a pena de morte já existe no Brasil para o policial, né? Policial... já era. Você entendeu? Aí, é que nem eu falei, você pega esses caras que são especialistas de segurança,
né? Eles são especialistas de segurança de ar-condicionado, de cafezinho, sabe? De dentro de algum lugar muito legal. Nunca puseram a cara na rua, nunca subiram numa comunidade, nunca foram ver o que essas pessoas sofrem. O que passa, muito morador de comunidade, o que passa, né? O cara não Ah, tem. é demais, é demais. Nós estamos num ponto que está realmente insuportável. E ó, vou mais longe, hein? Eu não preciso puxar o saco de ninguém. Eu sou delegado de classe especial, tenho quase 40 anos de polícia, eu posso me aposentar hoje se eu quiser. Então não estou falando isso aqui de puxar saquismo. Mas eu nunca vi um investimento, um trabalho ser feito como tem sido feito na atual gestão do governo do Estado. Eu tenho que falar a verdade, não estou aqui para mentir para ninguém, não preciso, e voto assistindo, não preciso ficar puxando o saco de ninguém. Mas a quantidade de pessoas presas, a quantidade de droga presa, as operações que têm sido feitas, é uma operação atrás da outra, presta atenção. E a gente É porque é a lida. primeira vez que a segurança pública é administrada por policiais, né? Isso fez uma diferença. Hã? Isso fez uma diferença. Porque esse sentimento de ser policial é uma coisa que está. A gente costuma falar, isso está no nosso sangue. Você entende? É diferente. Porque é diferente a vida de um policial da vida de outras pessoas. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, não estou fazendo essa colocação. Só estou dizendo que é diferente. A gente trabalha Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado, não tem, certo? Nós nos privamos das Até de nossas folga famílias você tá andando, você tá policiando. o tempo todo. Você não consegue andar na rua, por exemplo, e não está prestando atenção em alguma coisa e imediatamente focar seus olhos na placa do carro. Isso é vício, isso é coisa que é nossa, não tem jeito, né? Agora, a gente tem procurado, na medida do possível, humanizar o atendimento, sabe? A vítima é que precisa ser extremamente bem tratada. Ó, vamos voltar aqui um pouquinho só, me permita, a tal da audiência de custódia. Ok? Então o sujeito comete um crime. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente comigo quando eu estava como seccionário do Taboão da Serra. Nós prendemos um cara que roubou uma carga de cigarro na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, ele foi para a custódia e o juiz soltou, certo? Sem problema nenhum, não estou nenhuma crítica à decisão judicial nesse sentido, nesse caso especificamente. Na segunda-feira, esse cara foi preso de novo, fazendo o quê? Roubando uma carga de cigarro. Então, eu digo o seguinte, a porta da cadeia não pode ser giratória, cara. Tem que ter uma tranca lá, os caras têm que ficar presos. Senão o Entende? policial enxuga gelo, né? E você sabe o que aconteceu? Você deve ter visto isso. Saiu uma pesquisa no começo de agosto de 2025 agora, da Atlas junto com a Bloomberg. E quando saiu, eu fiquei meio assim, falei, vou pesquisar para ver isso aqui. E realmente, a instituição de maior credibilidade do povo brasileiro é a Polícia Civil, com 60% de confiabilidade na Polícia Civil. Com 54%, se não me falha a memória, em segundo lugar, a Polícia Militar. O Congresso Nacional, 12%. O Exército, que sempre foi considerado a instituição de maior credibilidade. Então, o que está acontecendo? A população está vendo que a polícia prende num dia, no outro dia o judiciário está soltando. Agora, o judiciário também não solta pelo seu bel prazer. Solta porque a lei determina que ele solte. E aí a coisa começa a ficar difícil. Então, nós precisamos o quê? Mudar a lei. Agora, pô, o próprio secretário, o Derrite, que entrou, fez um projeto de lei que acabou sendo aprovado para acabar com a saidinha, né? Aí os caras falam assim, então, mas sabe, essa aí só vale daqui para frente. Esses outros 10 milhões de cara que tá preso aí não vai valer. Então, ou nós tomamos pulso, ou nós vamos ser firmes, fortes, rígidos, com a aplicação da lei. O que precisa ser modificado é a execução da pena.
Não há necessidade de tanto aumento de pena. Algumas coisas precisam, concordo. Como eu mesmo falei aqui, né? Do grooming, na pedofilia, precisa de mais pena, mais tempo. O cara precisa ficar preso, precisa ficar sentindo o que é aquilo. Mas a execução da pena, se você conseguir modificar a execução da pena e fazer o cara cumprir, né? O cara não pode entrar na cadeia hoje e sair. Pô, você vê homicídio, cara. O cara sai da cadeia muito rápido. Ele tirou a vida de uma pessoa e aí? Como é que fica? Ceifou quantos anos de vida que a pessoa podia ter pra. Né? Não, é Fora inconcebível. É Fora que inconcebível. no Brasil o cara tem direito a um homicídio, né? Ah, Ele é primário parece que o cara né? tem direito a isso e pode fazer o que ele quiser. Não, E a população tem que estar muito atenta na hora do voto. É onde ela pode tentar fazer a diferença. sempre foi assim. Mas eu acho que agora está sendo cada vez mais. Eu quero dizer para você que eu tenho a impressão que nas próximas eleições o mote da segurança pública vai estar no topo da lista, em especial com toda essa história que aconteceu no Rio de Janeiro agora, e que o pessoal das forças de segurança devem assumir tarefas outras sob o ponto de vista principalmente de legislação, de gente que vai tentar colocar isso para funcionar. Hoje eu vi uma notícia vindo para cá, estava ouvindo no rádio, que o nosso secretário, o Derrite, vai voltar para a Câmara só para ser o relator desse projeto de lei das facções criminosas, do crime organizado. O que, assim, é excelente. Nós precisamos de alguém que endureça essa história. Quer dizer, esses caras, na verdade, para mim, eles são terroristas. O que é? A palavra terrorista já diz, é terror. O que esses caras colocam para os outros? É um terror. É terror. As pessoas estão aterrorizadas, está todo mundo morrendo de medo. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Doutor, e aí eu vou entrar num gancho de um assunto. O comerciante, o pai de família, ele foi ceifado de ter um porte de arma para tentar defender sua família, né? De onde vem esses fuzil? Porque a justificativa era que as armas iam parar na mão do crime. Eu nunca vi ninguém comprar fuzil. Nunca vi loja vendendo fuzil. Da onde veio tanto fuzil? Então, essa é outra história, né? Ou seja, quando nós estamos falando disso, nós precisaríamos que, principalmente o governo federal, né, fizesse uma vigilância das fronteiras, porque isso vem de fora. Né? Então você vê que entra arma de tudo quanto é E lugar. agora estão fazendo também, né? Em São Paulo foi pego uma fábrica, né? Diz que o fuzil dura menos, mas, mas mata quantas pessoas? É lógico. Então eu diria para você o seguinte: primeiro, né, rigor absoluto no controle das fronteiras. Segundo, pena e execução de pena para quem tentar entrar. Você sabe, por exemplo, tem países, por exemplo, que não toleram entorpecente, tráfico entorpecente. O cara chegou lá, nós temos um caso de brasileiros aí, que o que acontece? Pena de morte. Não tem conversa. Em princípio, eu sou contrário à pena de morte, entendeu? É que a gente vê tanta coisa acontecer que você começa a ficar louco. Né? Tem uma frase do Hitler que é assim: o homem só respeita o que teme. É verdade. Então, o cara, quando faz uma lei dessa, dura, o outro não quer. Ninguém quer ser o próximo. O cara não quer ser o Você próximo. pega 100 caras enfileirados lá pra vir pra cima, o primeiro que tomar no peito, ele olha e fala: opa, deixa eu ir pro fim da fila. Então, assim, tá chegando nessa fase. Aquela história. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Então. Morrer o cara não quer. Aí a única fila que ninguém fura. Tem uma piadinha que ontem o Sidney tava escutando na rede social. Que foi tombado um caminhão de caixão, mas essa carga não foi saqueada. Né? Eu vi isso aí. Isso ninguém quer, Eu vi. Escutei uma vez uma senhora, falou pra uma pessoa na fila do ônibus, falou: a fila da morte ninguém fura, né? Essa daí ninguém quer. Ninguém quer.
Doutor, e aí, os projetos futuros aí? O que temos pela Tocar a frente? vida para frente ainda, com calma, né? Porque não é tão simples. A gente às vezes quer fazer algumas coisas, mas algumas coisas não podem ser feitas por a gente fora de uma determinada época. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E ontem você teve um trabalho árduo, né? Nossa entrevista era para ter sido Era gravada pronto. ontem. Exatamente. Mas você ficou lá lutando para conseguir as emendas, para ajudar o povo aí, para conseguir as emendas para a segurança pública. Fala um pouquinho disso. Exatamente. Então, ontem tive assim a alegria de receber os colegas delegados lá também na Assembleia, inclusive o diretor, o doutor Luiz Carlos, o diretor do Demacro, com vários dos seus seccionais, doutor Domingos, doutor Aldo, gente já que tem bastante cancha, doutor Covino, mais outros todos que estão lá, o Sampaio, né? E o pessoal foi todo mundo lá atrás de quê? De recursos para a segurança pública. Ninguém foi lá pedir alguma coisa para si, foi pedir para melhorar a nossa estrutura, o que é para a gente poder fazer um atendimento melhor ainda do que aquilo que a gente já faz. E eu posso dizer, volto a insistir, né? Foi feito um investimento muito grande sob o ponto de vista de tecnologia na Polícia Civil. Nós ficamos muitos anos sem ter nada. Sem nada. Governos anteriores, eu não quero falar aqui coisa, porque senão o cara pensa que você está falando para fazer política. Não é nada disso. Eu estou falando da minha instituição, não falo pela minha instituição, porque eu não sou delegado geral, mas eu quero dizer o seguinte, mas como delegado de polícia, eu vejo as coisas que estão acontecendo, né, e entendo que nós precisaríamos ter investimentos, porque, olha o que eu vou falar para você, governos anteriores sempre se preocuparam com a prevenção do crime, ok? É justo que se preocupe com a prevenção e deve se preocupar com a prevenção. Lógico, é melhor prevenir do que ter que remediar. Mas isso foi tomando uma forma tão grande que não se investiu na repressão. Então, vamos imaginar o seguinte, na sua rua aqui acontecem 10 roubos e furtos de auto todo dia. Se você colocar um policiamento preventivo aqui, que é o caso a PM que faz. Se você colocar a polícia militar aqui, esquece, não vai ter mais nenhum roubo. Acabou. Agora, os caras que roubavam o carro aqui na sua rua não vão no Ministério do Trabalho tirar uma carteira de trabalho para ir trabalhar, eles vão roubar na rua de lá. Então esses caras precisam ser presos. E para esses caras serem presos, você precisa fazer o quê? Você precisa de polícia judiciária, que é a Polícia Civil. Então, você tem que investir na Polícia Civil com técnicas de investigação, com treinamento, com equipamento para que isso possa acontecer. Houve, mas ainda falta muita coisa. Falta muita coisa. A gente precisa desenvolver muito mais, certo? Porque são vários os aspectos sob o ponto de vista de tecnologia, mas também, além da tecnologia, né, é o ser humano. Porque é o que eu falo, pessoal, eu nunca vi um computador sair da delegacia para ir prender ninguém. Ah, sim. Certo? Então você precisa do ser humano que vai aplicar aquilo que está ali. Mas nós tivemos uma época lá para trás que, cara, não tinha internet nas delegacias. Não tinha, olha, faltava até a papel. reforma da estrutura, né, de prédio, essas coisas, né? Nossa. Porque o ambiente de trabalho, ele motiva ou desmotiva. Exatamente. Né? Eu reformei várias delegacias, várias. Eu passava, os caras até brincavam, né? Falavam, doutor, reforma e tal. Porque eu passava, eu ia reformando, deixava aquilo com aspecto. Porque, veja, ninguém vai na delegacia porque está feliz. O cara vai lá porque está com problema. Então você tem que minimizar ele ao vai máximo naquele pior momento dele, né? Você sabe o que eu fiz? Em 2002 para 2003, eu assumi como delegado titular de Barueri, do município de Barueri. Em 2004 para 2005, nós fizemos uma tremenda reforma dentro da delegacia, uma reforma espetacular, com o apoio da Prefeitura Municipal, que
fez todas as reformas, nos ajudou bastante, fez tudo o que eu queria, para falar a verdade. E naquela época não havia a Lei Maria da Penha, e em especial as medidas protetivas que essa lei nos dá. Então, eu fiz dentro da delegacia uma coisa que eu chamei de Casa de Amparo à Vítima. Para quê? Porque naquela época, se a mulher tinha um problema, às vezes o marido chegava, agredia, estava meio chumbado, meio não sei o quê, e aí ele fugia, e também você não podia prender o cara por aquela lesão, não dava para ele ficar preso, era uma situação difícil, mas eu tinha um lugar para acolher aquela mulher com os filhos dela, para ela poder ficar lá. Então, eu tinha cama para eles dormirem, eu tinha um chuveiro para tomar banho, eu tinha fogão para esquentar um leite, entendeu? Uma mesa para eles comerem, tudo patrocinado pela Prefeitura de Barueri. Foi um negócio fantástico. Recentemente, estando em Taboão da Serra, a Delegacia de Defesa da Mulher estava num lugar muito ruim, muito ruim. E depois de perturbar muito o prefeito da época lá, enchi bem as paciências dele, ele acabou arrumando um prédio, reformaram, tal, fizemos um prédio. Atrás, dentro da delegacia, fizemos 4 suítes. Também para quê? Para abrigar essas pessoas. Porque às vezes chega um momento, a mulher não tem para onde ir. Ela está com os filhos dela, ela vai para onde? Vai ficar no meio da rua. E se ela voltar para casa, o cara é capaz de matá-la. Então, a gente precisava dar essa guarida, dar essa proteção, e isso foi feito. Então, muitas coisas, né, a gente foi ao longo do tempo, você vai aperfeiçoando. Agora, deixaram-nos com uma falta de efetivo muito grande, não tínhamos gente para trabalhar. Ficou muito tempo sem contratar, né? Nossa, agora, recentemente, que o governador Tarcísio colocou aí mais 7, 8 mil homens, vai colocando gente e tal, porque você tem que ter. Eu preciso, como eu falei, né? Você precisa cumprir uma ordem de serviço, você precisa investigar, você precisa ver onde é uma rua. Mas eu te digo, por exemplo, eu fui seccional de Santo André. Eu comprei 10 drones lá. Drone, porque é um instrumento que você vai utilizar numa investigação, né? Não é só de crime ambiental, é para tudo. Sim. Eu preciso saber onde eu vou entrar, como é que vai ter. Até para fazer uma prisão, você tem que ter um mapeamento do local. Uhum. É exatamente isso. Então, o investimento existiu. Mas precisa mais? Precisa mais. Precisa mais. E eu acho que isso está vindo. Vamos. Devagarinho. Vai empurrando o dia com o dedo, né? Mas vai saindo. As dificuldades também, né, começam a crescer. Você, não sob o ponto de vista político que eu vou dizer, mas você imagina a situação que nós temos uma taxa de juros hoje de 15%. E o Banco Central manteve ontem 15%. Quer dizer, ou seja, por quê? Porque a economia está difícil, porque o governo federal não faz a parte dele de enxugar a máquina. Ao invés de enxugar, cresce mais. Quer dizer, tinha 20 e poucos ministérios, virou 40. Aí a gente pendurada aqui, gente ali, gasta-se. Né? É que nem a nossa casa. O custo do Brasil é enorme. Né? Se você gastar mais do que o que você ganha, é óbvio que a sua casa vai à bancarrota, você não vai conseguir. E nós estamos sofrendo por causa disso. Isso é um outro sofrimento. Quer dizer, precisa enxugar a máquina, né? Precisa ter gente para trabalhar no lugar certo. Senão, fica difícil para todo mundo. Sim. Doutor, nós estamos chegando aí, faltando 10 minutinhos para encerrar o nosso programa de hoje. E eu quero que o senhor aproveite esse momento para fazer as considerações finais, divulgar suas redes sociais aí para quem quiser conhecer mais o doutor Hélio Bressan. Para quem quiser saber mais, eu acredito que o senhor tenha essas pautas que o senhor colocou aqui e tantas outras na rede social. Fica à vontade. Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é desse guia aqui que eu já mostrei, né? E eu acho que ele tem sido de muito interesse. O pessoal tem me procurado até. É absolutamente gratuito, não tem nada. Eu tenho até um QR Code, depois a gente vai soltar, porque na verdade, eu estou terminando de atualizar esse aqui, e nas minhas redes sociais, que é sempre @delegado Hélio Bressan, tudo junto. Quer dizer, você vai me achar em
quase todas as mídias aí, ou praticamente em todas, mas basicamente no Instagram, né? Que a gente está lá. Deixa eu ver se eu já sigo o senhor. Oi? Vou ver se eu já sigo o senhor. Vamos lá. E É doutor ou delegado Hélio Bressan? delegado Hélio Bressan. Delegado. Uhum. É uma maneira de você estar em contato comigo, saber, ver lá os vídeos que a gente publica, o que a gente está falando, entendeu? Não, eu não sou daqueles caras que fica desesperado para querer arrumar seguidor, não é isso. Ah, tem bastante, tem 519 mil seguidores, é isso? É. Mas eu fico bastante preocupado em quê? Em passar uma informação quando ela é importante, uma coisa que eu acho séria. Não é para fazer gracinha, entendeu? Quer dizer, até para a gente poder ter alguma coisa séria. Então, Se a pessoa quiser esse material que o senhor escreveu, eu vou publicar a ele pessoa no manda coisa uma com QR mensagem no Code, Instagram e aí isso. ela Ela vai pegar pega lá. Eu vou digital e lê. publicar o QR Code, Bacana. porque estava só terminando para ver alguns, eventualmente, qualquer erro de português, coisa desse nível, né? Para a gente passar para as pessoas. Aqui eu acho que é interessante, porque eu falo muito, principalmente de aliciamento digital, que é uma coisa que as pessoas precisam estar bem atentas, saber o que está acontecendo, para não deixar isso passar batido, sabe? Porque a gente fica sem controle daquilo que as crianças estão fazendo. Então, eu acho que os pais devem espelhar o celular dos seus filhos, certo? Eu acho que os pais não devem Como que ficar espelha o celular de publicando. um filho, doutor? Tem vários técnicas? modelos. Se o cara entrar no Google, ele vai saber. Tá. Prefiro não falar, faça assim, faça assado, porque isso Entra lá e pesquisa. dá uma pesquisada, faça isso, saiba tudo que o seu filho está recebendo no WhatsApp, no Instagram, qualquer rede social que for. Você tem que saber, porque isso é muito importante. E mais, se você é uma pessoa... Porque nem todo mundo tem habilidade para mexer, tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Se você tiver essa dificuldade, peça a alguém da sua confiança, que você sabe que é gente certa, gente séria, e para que ele te explique como que você faz isso, para você ter esse tipo de coisa, e acompanhe para e passo. Não deixe. Então, o aliciamento digital é o que eu falei, é um crime que entra na sua casa sem arrombar a sua porta, né? Então, é preciso estar muito atento, é preciso ter muito cuidado com o que a criançada está fazendo. E você, jovem, não fica batendo papo com quem você não conhece na internet, não fica dando essa oportunidade pro crime, né, doutor? Com toda certeza, e é o primeiro sinal de qualquer coisa que você, jovem, você, adolescente, tiver prestando atenção e você viu o que aconteceu, comunique imediatamente o seu pai, sua mãe. Não acredite nessa história, esse é um segredo meu e seu. Não existe segredo com quem você não conhece. As duas pessoas que são as melhores amigas que você pode ter na sua vida, seu pai e a sua mãe. Confie no seu pai e na sua mãe. Conte tudo para eles. Fale para o seu pai, fale para sua mãe. Mãe, está acontecendo isso, tal pessoa falou assim, tal pessoa falou assado. E você, pai, você, mãe, saiba entender o que está acontecendo. Uma das coisas que eu coloco aqui nesse guia, e eu acho que é importante eu falar nesse momento aqui, é que não vá com repreensão ao seu filho. Não vá com repreensão à sua filha. Porque é tão tênue a situação que eles pensam que são os culpados, e eles não são os culpados. Eles não têm capacidade intelectiva ainda para entender o que está acontecendo naquele momento. Então, calma. O né? avanço foi Não muito repreenda. grande, né, Não é o momento de repreender, é o momento de acolher. Quando você vê que está acontecendo uma coisa dessa, é o momento de você ter atenção no que está falando. Marca, escreve, tira print, depois leva, procura a polícia, entendeu? Tem o Disque Procura o Denúncia conselho também, né? tutelar. Não tenha dúvida, vá para cima de fazer isso, entendeu? De outro lado agora, então,
como nós estamos encerrando, eu quero te agradecer, Beto. Obrigado da oportunidade que você me deu aqui. Dizer que nós estamos lá na Assembleia Legislativa, na Assessoria Policial Civil, à disposição. Quem precisar da gente, conte conosco, né? Sidney, obrigado também, que está sempre junto com a gente lá, dando um apoio. Meu amigo ali que... Arthur. O Arthur, grande Arthur. Obrigado, Arthur. E obrigado a vocês pela paciência, né? Por nos ouvirem. E se eu puder, de alguma maneira, ser útil, conte comigo. Como eu já falei, @delegado Hélio Bressan, vocês vão me achar por aí, nós vamos estar juntos. Isso aí, doutor. Beleza? Agradecido Obrigado pela mesmo, presença. de coração. E um beijo enorme para nossa querida Zona Norte, um lugar onde eu trabalhei com muita alegria e muita felicidade. Doutor, obrigado pela sua presença Ó, aí. eu posso pedir só mais uma coisa? Pode. Aqui na Zona Norte, eu conheci, quando eu vim para cá, um lugar que chama Cotique. A Cotique. A Cotique cuida só de crianças com paralisia cerebral. Esse pessoal faz um trabalho maravilhoso. A Regina é uma pessoa espetacular. Cotique é C-O-T-I-C. Cotique. Se você puder ajudar, comparecer, é gente honesta, gente trabalhadora, gente que cuida daquelas crianças, e tem criança lá que é maior que eu, com um carinho, com zelo. É bem aqui, é bem pertinho lá da delegacia seccional ali da Avenida da Casa Verde. Então, não me lembro agora ao certo, porque eu vou lá, mas não lembro do endereço da rua. Mas, se você puder ajudar lá, dá uma força que esse pessoal merece, tá? Desculpa interromper você, tem mas que divulgar o que é bom. é gente da melhor, a gente ajuda muito. Já fica à disposição, fala com a pessoa lá, com a Regina, se ela quiser vir aqui no programa, falar sobre a Cotique e contar um pouco do que é lá para o pessoal poder ajudar, está à É disposição. um trabalho maravilhoso, Beto. Eu conheci ele, assim, quando eu era seccional. Alguém me falou, você conhece e tal? Não conheço. Eu peguei e fui lá, de sopetão. Não falei nada. Cheguei, vim procurar fulano aqui. Pô, não sei quem é, deve ser alguma colaboradora que me falou na coisa. Eu entrei. Ela falou, não, só fica à vontade, pode entrar. Eu entrei. Não tinha, sabe, as crianças todas limpas. Não tinha uma criança com uma fralda suja. Você entra lá, você não sente o cheiro, sabe aquele cheiro que fica de urina quando fica... Sei. Não, de limpeza, de carinho com aquelas crianças. Uma coisa extremamente comovente e que vale, mas vale demais, se vocês que estão nos assistindo, se vocês puderem, né? Eu vou ligar para a Regina. Está à disposição. E falar para ela. Passa meu contato para ela. Isso. Tá? Para ela vir aqui, porque eu acho que é importante a gente ajudar. Obrigado aí. Show de bola. Doutor, gratidão pela sua presença. Tivemos uma aula hoje aí, ó. Você pai, você mãe que assistiu, fica de olho. Não deixa seu filho virar vítima, não. E você, adolescente, viu alguma coisa de errado? Fala pros seus pais. Procura ajuda. Não deixa a coisa te enrolar, não. Tá bom? Obrigado a todos pela audiência. Até o próximo programa, Radar ZN. Se inscreve lá. Dá um like pra gente. Grande abraço. Abraço.